Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Transbordar de Coração. Hoje nós vamos falar sobre os estágios do aprendizado. Você tem conhecimento que no aprendizado existem estágios? Você tem paciência com o seu processo de aprendizado ou não? De repente você está achando que existem coisas que são muito difíceis para você aprender, que de repente não é para você ou que você não tem capacidade para isso? Vamos falar sobre isso e ressignificar esses conceitos? Fica comigo! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve, deixa seu like e ao final, se você gostar desse conteúdo, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que vai trazer também clareza sobre um aprendizado para essa pessoa. Existe uma teoria desenvolvida por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que fala a respeito dos estágios do aprendizado. Maslow é muito conhecido pela pirâmide das necessidades. E os estágios do aprendizado, ele também está relacionado com essa pirâmide, mas não é o foco desse vídeo. Então, existem 4 estágios que a gente precisa ter clareza para adquirir um novo conhecimento, de uma nova habilidade, desenvolver um novo saber. E todo o processo de aprendizado, ele requer humildade e paciência. Paciência com o processo e humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Isso às vezes é muito difícil para algumas pessoas, mas é muito bom quando a gente sabe reconhecer que a gente não sabe tudo e a gente não tem nem a necessidade de saber tudo, porque quando a gente se coloca nessa posição, a gente impede de saber coisas novas de fato. Mas vamos lá. O primeiro estágio, ele diz respeito a uma incompetência inconsciente. O que isso quer dizer? Que você não sabe, você desconhece que existe uma habilidade para ser aprendida. Então, vamos citar que você nunca ouviu falar a respeito de algo. Eu vou usar aqui como exemplo. Você viu um quadro muito bonito e você não sabe qual foi a técnica utilizada para pintar aquele quadro. E aí, de repente, alguém te fala assim, esse quadro ele foi pintado com tinta a óleo. Aí você fala assim, nossa, um novo conceito. Eu nunca tinha ouvido falar que existiam pinturas feitas a óleo. O que é isso? Então, até então, você estava no primeiro estágio, que era, você desconhecia completamente. Você viu algo, mas você não sabe como foi desenvolvido, você desconhece totalmente. E aí, você entra no segundo estágio a partir do momento que, eu agora entendi que existe algo, mas eu não conheço. E então, o segundo estágio é quando você tem uma incompetência consciente. Ou seja, o primeiro estágio, uma incompetência inconsciente, você nem sabe que aquilo existia. De repente você viu e alguém te falou, isso é uma pintura a óleo. Aí agora você sabe que existe um tipo de pintura a óleo, mas você não sabe como desenvolver. Então você entrou no segundo estágio, que é você tem consciência da sua incompetência. A partir daqui, você tem a capacidade de buscar o conhecimento para desenvolver essa habilidade. Já te despertou aquilo, eu não conheço essa técnica, mas agora eu sei que ela existe. Se eu sei que ela existe, eu posso buscar conhecimento para aprender a aplicá-la. Então, já sou um consciente da minha incompetência. E aqui, a gente vai para o terceiro estágio. É quando você começa a desenvolver aquilo, você já buscou conhecimento, você sabe que aquela técnica, ela é uma mistura de tinta com tipos de óleo e aquilo ali vai dar mais durabilidade, vai deixar ela mais brilhante. Você já sabe mais ou menos por que caminho percorrer. Você vai buscar conhecimento para desenvolver aquela habilidade. E aí é quando você começa a fazer aquilo de uma forma muito consciente. Então, você entra no terceiro estágio, que é a competência consciente. Mas nesse estágio, exige-se muita concentração para fazer aquilo que você está desenvolvendo. Então, você está aprendendo, e sabe quando, até para ficar mais palpável, se você dirige, você tem essa percepção muito clara. Quando você começou a dirigir, quando nas suas primeiras saídas ou quando você estava na autoescola, você fazia tudo com muita cautela, com muita atenção. Às vezes você não conversava com ninguém porque a conversa poderia te distrair. Ou você nem ouvia a rádio porque aquilo também era uma fonte de distração. E você precisava estar com a sua atenção plena ali na direção, nos retrovisores, na frente, né, para trocar ali a marcha, enfim. Você tinha muita necessidade de se concentrar naquela atividade, porque era algo ainda novo, você estava desenvolvendo.
Aí, quando você entra no quarto estágio, que é a competência inconsciente, você já faz aquilo de forma automática. Então, você entra no carro, você tem um destino e você chega no seu destino e você nem lembra mais ou menos que rua você entrou e tal, porque você estava tão... aquilo ali se tornou tão fácil para você, se tornou tão tranquilo, que você já consegue fazer o que você tinha que fazer sem pensar muito, né? Então, trazendo ainda no exemplo da pintura, existe um termo, né, que é você entra em estado de flow, ou estado de fluxo, que é quando você faz aquilo de forma muito automática, sem pensar, até mesmo por prazer. Então, uma pessoa que faz uma pintura, ela às vezes usa também para se distrair, porque ela não está pensando muito mais em como ela faz aquilo. Ela já desenvolveu essa habilidade e ela consegue aplicar ali sem nenhuma dificuldade, né? Até sendo uma fonte de prazer, uma fonte de descarga de estresse, né? Às vezes tem gente que gosta da direção justamente para abstrair um pouco, não é nem pela necessidade de chegar a algum lugar. Não, pega a estrada e vai, porque aquilo ali se tornou uma competência inconsciente. Você sabe tanto, você está tão habituado a fazer aquilo que já não te exige tanto esforço, então você consegue fazer com tranquilidade. Então, hoje eu queria te trazer essa clareza que existem esses estágios e você precisa respeitá-los. Porque se você não tiver paciência com você mesmo, você vai achar que você nunca vai ter a capacidade de aprender algo novo. Então, reconheça que existem muitas coisas que você não sabe. E quando você ouve, não cria já na sua cabeça aquela coisa de, eu sei, isso aqui não deve ser fácil, isso aqui deve ser tranquilo, ou eu já sei fazer isso. Ou, muitas vezes, você vai criar aquela coisa de, não, isso aqui deve ser muito difícil, sem nem buscar o conhecimento para aquilo. Então, tira um pouco dessas escamas que te limitam e vai atrás de conhecimento. Se você ouvir um novo termo, seja curioso a respeito daquilo, para que você consiga desenvolver, ou às vezes você nem quer desenvolver, ok, mas saiba que aquilo ali existe, né? Vai atrás de ter um pouco mais de expandir um pouco o seu conhecimento, não ser tão limitado, né? Às vezes até falta assunto, às vezes você não consegue desenvolver uma boa conversa porque te falta repertório. E por quê? Às vezes você ouve algum tema e você sempre dá de ombros como quem já sabe ou aquilo ali é indiferente. Então busque um pouco mais de conhecimento, tenha essa autorresponsabilidade com você e a humildade de reconhecer que tem coisas que você pode ir além. E tenha paciência com esse processo. Não é do dia para a noite que a gente aprende a dirigir, por exemplo. A gente passa pelo processo, a gente reconhece que a gente não sabe, aí a gente busca esse conhecimento, a gente vai desenvolvendo, até que chegue o ponto que aquilo ali tá tão natural que você consegue até fazer aquilo simultaneamente a outra atividade, né? Te gerando ali uma fonte de prazer também. Então, hoje é isso que eu gostaria de trazer para você. Respeite seu processo, entenda que existem fases para desenvolver uma nova habilidade e aplique isso na sua vida com muita paciência, com muito amor e com autorrespeito. É isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com alguém e um beijo. Até semana que vem.